Olá, seja bem-vindo ao Diálogos, o programa da TV Unesp que discute pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. Essa edição será especial, com a presença de pesquisadores participantes do segundo Simpósio Internacional de Televisão Digital, o SINTVD, realizado no campus da Unesp de Bauru. Hoje vamos falar sobre o Ginga, o middleware que possibilita a interatividade no sistema brasileiro de TV digital. A gente conversa com o professor Antônio Carlos Sementilli, professor do programa de pós-graduação em TV digital da Unesp de Bauru, e também com Edson Barros Filho, pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco. Primeiro, muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. Queria começar a gente discutindo, fala-se do Ginga, TV digital, relacionando os dois, mas na realidade o que é o Ginga? Queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente isso. Bom, talvez para conhecer o Ginga e compreender o que é o Ginga, a gente poderia pensar no próprio computador. O computador é uma máquina, um equipamento que tem o hardware, onde processa em si os softwares, faz a manipulação de dados. Em cima desse hardware você tem um sistema operacional, que é uma interface com o usuário, que gerencia os recursos, e você tem já uma série de softwares que possibilita a melhor utilização. Por exemplo, pensando no ambiente Windows, você tem o Office, onde você pode ter um editor de texto, o outro você tem planilhas eletrônicas. Então, só a máquina ela não provê para você facilidades de uso. Então, o Ginga, ele vem, a gente chama, o Ginga é uma camada de software que viabiliza essa interação das aplicações que rodam na TV digital com esse hardware. Então, é um middleware que fica ali naquele meio, entre o hardware, o sistema operacional e as aplicações, que vem viabilizar, por exemplo, você fazer uma interatividade, de você colocar uma aplicação que vai conversar com o hardware de uma forma mais simples. Amplia a aplicabilidade do processador da TV digital. É justamente isso que o professor falou, né? Seria uma máquina de execução, né? Que vai ficar justamente sobre o hardware, né? Do conversor ali, no caso do set-top box, né? Ou se estiver embutido na televisão. E essa máquina de execução vai justamente permitir que as aplicações sejam desenvolvidas até com uma certa independência do hardware, né? Então, a ideia é que as aplicações elas fiquem sobre esse Ginga, né? Independente das especificidades de cada fabricante do set-top box, né? Do conversor, né? E é uma tecnologia desenvolvida aqui no Brasil. O Ginga. O Ginga. O Ginga é como se fosse uma língua portuguesa para esse conjunto de equipamento que é a TV digital. Então, imaginando, por exemplo, que você é uma máquina, você fala português, né? Como se você fosse o Ginga do equipamento nacional. Se você tivesse nascido, por exemplo, na China, você ia falar mandarim e você seria o Ginga das máquinas. Boa analogia. E que tipo de funcionalidades ele vai permitir para a televisão digital? Bom, na verdade, ele vai permitir... Na verdade, existem duas facetas aí do Ginga, né? O Ginga NCL e o Ginga J, né? O NCL é baseado na linguagem NCL, que é declarativa, né? E essa linguagem declarativa, ela tem até uma produtividade maior, né? O que é uma linguagem declarativa para quem é leigo na tecnologia de software? Ela é baseada numa outra linguagem chamada XML, né? Então você trabalha uma metalinguagem, na verdade. Então você trabalha mais em cima do problema. Vamos pensar, é uma linguagem direcionada ao problema. Ao passo que linguagens imperativas ou linguagens procedurais, como o Java, por exemplo, que seria o outro... O Ginga J. O Ginga J, né? Baseado em cima dessa linguagem, vamos dizer assim, de uso geral, né? Ela é, vamos dizer assim, interessante para o pessoal da computação, né, que já está habituado a fazer programas com esse tipo de linguagem, né, mas é um pouco difícil, talvez, para o pessoal da produção, né, por quê? Porque envolve o conhecimento de programação, vamos dizer assim, um pouco mais baixo nível, a gente chama, né? E também, no caso do Ginga J, a necessidade de adição de outras bibliotecas, né, para que isso funcione. Não é só a linguagem Java, né, bem conhecida no meio, mas sim bibliotecas como o Java TV, por exemplo. Há necessidade de se aprender isso para usar também. Então, utilizando uma linguagem declarativa, é como se houvessem linguagens para cada tipo de problema, né? Linguagens específicas, vamos pensar assim. Então, nesse caso, existe aí a facilidade de
ela permite, né, que você crie um relacionamento espaço-temporal entre os vários elementos da mídia, né? Então isso é interessante para o pessoal, vamos dizer assim, que está mais do lado da produção, né? Ao passo que o da Ginga J está mais voltado ao pessoal de computação. Né? Exige um pouco mais de conhecimento. Um pouco mais de conhecimento. Mas aí a utilização de um ou outro vai depender do tipo de aplicação que vai se criar. Né? Então não é o melhor que o outro, vamos dizer assim. Apesar no caso, o Ginga J, como ele trabalha em cima do Java, né? E o Java, para quem conhece, é uma linguagem interpretada, né? Então ela demora um pouquinho mais para ser inicializada no set-top box, por exemplo. Né? Exige um pouco mais de processamento. Exatamente. Né? Perfeitamente. É mais ou menos isso. E esse Ginga, tanto o NCL quanto o J, eles já estão disponíveis, já estão em funcionamento? O Middle já pode ser utilizado? Não, pelo que eu tenho conhecimento, foram feitas várias aplicações ao nível acadêmico, né? Mas aplicações ao nível comercial são poucas, né? Porque existe, na verdade, o hardware, né? Os fabricantes de set-top box oferecendo já a plataforma com Ginga são poucos, né? Então, o Ginga Full, vamos dizer assim, né? Tá. E outra discussão que está muito atual no Sistema Brasileiro de TV Digital é a busca da interatividade, que é a mudança de paradigma da TV tradicional que a gente tem para a TV digital. É como se antes a gente só tivesse informação em um sentido, agora a gente pode ter informação em dois sentidos, mais um processamento local. Então essa busca de interatividade é que a gente está buscando cada vez mais, que a gente possa estar incluído na relação do telespectador, ele deixar de ser só um tele e passar a viver, a presenciar e interagir. Então a gente, junto com o Ginga, a gente está trazendo essa interatividade para a TV digital. Tá certo. Bom, nós vamos continuar as discussões no próximo bloco. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com o Diálogos. Hoje recebemos os pesquisadores Antônio Carlos Sementili e Edson Barros. A gente terminou o último bloco conversando um pouquinho sobre essa interatividade. Mas o que é essa interatividade? Que tipo de novidade a gente vai ter na TV? Bom, a interatividade nesse sentido é devido ao canal de retorno, né, que se imagina que vai ser consolidado. Ainda não está devidamente consolidado, né, mas é a possibilidade do usuário, né? Vamos chamar de usuário, porque ele não é mais um telespectador, né? De ele, de certa maneira, interferir, né, naquilo que ele quer assistir, né? Então aí se cria algo diferente do que se tem até agora, né? Com a TV analógica normal, né? Broadcast por difusão, né? Em que você tem o telespectador ali na frente, ele é obrigado a se submeter à grade que a emissora programou, né? E agora ele tem a possibilidade de vamos dizer assim, de uma programação não linear, né? Não linearidade, né? Então ele próprio cria, né? Navega, vamos dizer assim, e estipula o que gostaria de assistir. Essa é uma possibilidade muito interessante da interatividade, né? Tá. E como o professor falou, né? Agora com esse canal de retorno é possível essa comunicação em dois sentidos, né? Antes era num sentido só, né? Professor Edson? Eu acredito que ao longo do tempo vai complicar, né? Sem dúvida. Isso vai complicar. Você vai poder, inclusive, substituir uma voz, você vai poder colocar um filtro e uma voz que vem de um determinado indivíduo que esteja numa cena. Você vai poder interagir colocando marcas virtuais, por exemplo, em um determinado jogo. Vai trazer, inclusive, problemas de próprio relacionamento interno, porque com essa tecnologia de você pegar uma imagem e processar essa imagem, uma TV ela pode dizer, a partir de agora, em um campo de futebol, eu posso retirar toda e qualquer marca que eu queira e colocar a marca que eu quiser. Então, aquela relação que existia lá dentro mesmo, comercial, vai poder modificar. As televisões não estão preparadas para isso. O usuário não está preparado, por exemplo, para substituir uma determinada imagem.
Isso vai ser possível, de uma face. Ele vai poder incluir elementos novos naquela televisão. E nós teremos também alguns serviços que poderão ser oferecidos através da interatividade? Isso. Como que se daria? Serviços de educação, serviços de governo? Por exemplo, você pode, em um debate como esse, ao mesmo tempo que nós estamos conversando, poderia estar submetendo documentos, poderia estar vendo a apresentação que está ocorrendo no simpósio nesse momento. Então, o lado da comunicação, ele se fortalece. Ele se fortalece, onde o conteúdo digital vai ficar, é como se fosse uma troca durante aquela interação. E como fica a questão dos profissionais que trabalham numa emissora digital? Eu acho que como isso é uma mudança de paradigma, né? Quer dizer, vai mudar a cadeia de produção, né? Isso vai com certeza afetar, porque além do lado tecnológico, né, você vai ter também que adequar a linguagem audiovisual, o texto, como é que você vai agregar texto, imagem e som, né? Isso é são novos conceitos que virão. E eu acredito ainda não existem profissionais nessa área, justamente porque está em andamento, né? Isso está evoluindo. Né? Professor Edson, tanto o pessoal da comunicação quanto o pessoal da engenharia vai ter que mudar um pouquinho o perfil do profissional? Eu acho que de uma forma geral, nós vamos ter profissionais mais complexos. Nós vamos exigir que o pessoal da computação e o pessoal da computação se tornem mais complexos no sentido de produzir aplicações cada vez mais inteligentes e mais interativas. Isso ocorreu, por exemplo, quando você tem na profissão de design, antes o design era muito virtual, muito visual, onde você se preocupava mais com a beleza artística, por exemplo, de um determinado desenho, de uma produção gráfica, e quando você coloca isso na web, em um determinado portal, você transformou aquele designer em um engenheiro de interface. É alguém que, além dele ser sensível à beleza, ao grafismo, ele vai estar preocupado, por exemplo, qual o peso daquela imagem durante a transmissão, que formato colocar, como gerar mapa de cliques dentro de um site. Então, você está tornando aquele profissional da comunicação e da computação mais complexo. Ele vai ter que assimilar mais conhecimento e vai ter que se diferenciar mais para essa área de conhecimento. E, naturalmente, os programas vão estar mudando suas emendas, seus cursos, para estar oferecendo essa. E é uma excelente oportunidade para quem gosta dessa área e pretende iniciar um curso, está pensando em fortalecer e se especializar nessa área de produção de mídias digitais. Esse profissional hoje é escasso ou praticamente inexistente? Seria mais ou menos isso? Com essas características todas que o professor falou, é muito raro, vamos dizer assim, né? Normalmente a formação é específica, né? O pessoal da área de comunicações, em cima da comunicação, design, em cima do design, mas o professor colocou muito bem, né, o exemplo do profissional de design, né? Então, vamos supor que ele seja um design de automóveis, né? Antigamente, ele se preocupava muito com a forma, né, mas sem ligar para aspectos como a performance desse carro, ele é aerodinâmico, não é aerodinâmico, né? E hoje, um profissional do design da parte automobilística ali, né, de criação de novos automóveis, ele também tem que ter uma grande noção de engenharia, de física, né, às vezes o próprio software que está se utilizando nessa modelagem, né, tem aspectos como túnel de vento e etc. Né? Então, não é mais, é necessário uma formação multidisciplinar, vamos dizer assim. Perfeitamente. Nós vamos para um rápido intervalo. O Diálogos volta já. Estamos de volta com o último bloco do Diálogos. Hoje falamos sobre o Ginga, que é o middleware que vai ser responsável pela interatividade na TV digital. A gente falou no último bloco sobre como que uma emissora vai se adequar, mas para quem está em casa, o que a gente espera desse produto que a TV digital vai oferecer? Professor? Bom, essa interatividade atualmente ela é incipiente, né? Ela não está ainda consolidada, né? Dado que o canal de retorno ainda não foi estipulado qual seria exatamente. Pode ser a internet, pode ser a telefonia celular. Então, por exemplo,
No caso de estatísticas de jogos, por exemplo, né? A pessoa está assistindo um determinado jogo, de repente ela quer saber quantos gols foram feitos ou quantas faltas, etc. Algo que já está sendo, na verdade, transmitido, vamos dizer assim, para a pessoa, e localmente ela pode selecionar esse tipo de informação, né? Então, por enquanto, essa interatividade ainda não está consolidada. Então, a interatividade é mais local, né? É uma ideia de um acesso a uma informação adicional, alguma coisa assim. Mas com o passar do tempo, por exemplo, os diversos setores da economia, o desenvolvimento econômico, ele vai estar produzindo serviços naquele ambiente. Por exemplo, o setor bancário. Hoje já existem aplicações para TV digital no setor bancário, onde você vai poder fazer um atendimento remoto. Então, em vez de você se dirigir até uma agência para conversar pessoalmente com o seu gerente, você vai poder estar conversando com o seu gerente, operando a sua conta com nível de segurança, porque por ali por detrás você tem um ambiente semelhante à hora que você está no seu portal do seu banco, interagindo com a sua senha. Então, você vai estar interagindo, por exemplo, um serviço de IGov, do governo eletrônico, de uma assistência ou da busca de um determinado serviço do INSS, por exemplo. Então, você vai estar podendo interagir, então vai ter uma camada de serviço ofertada em cima da TV digital. E o passar do tempo que a gente vai ter também, você vai ter redes sociais integradas na TV digital, onde você vai, por exemplo, estar interagindo com todas as pessoas que estão assistindo um determinado programa naquele momento. Como já existe hoje, por exemplo, ambientes virtuais, você está lendo um determinado livro e todas as pessoas que estão lendo aquele livro estão fazendo comentários sobre aquela leitura, de como é que ela está, o processo de leitura, o que é que ela está achando daquele livro. Então, você vai estar podendo fazer esse tipo de atividade intelectual em uma rede social assistindo um determinado programa. Até mudar mesmo, né? Estavam conversando, mudar um determinado termo de um determinado programa através dessa interação. Quando esse canal de retorno foi bem definido, né, vai ser possível aquelas aplicações que já estão, inclusive, na internet, na web, né, a sua versão para televisão, né? Então, ao invés de e-commerce, você tem o T-commerce, né? Só que, como o professor falou, né, no caso do comércio eletrônico, ou comércio pela televisão agora, né, você está assistindo um determinado programa, de repente, de vendas, por exemplo, e você pode acionar uma compra daquele produto que você está assistindo naquele momento, né? Só que isso vai envolver o uso, por exemplo, de criptografia, algum tipo de autenticação do usuário perante a emissora e o vendedor daquele produto, né? Então, os mesmos problemas que existem, vamos dizer assim, no comércio eletrônico via web, eles são semelhantes, né, ao que existirão, provavelmente, com a televisão digital e o canal de retorno consolidado, né? A gente está pensando numa prospecção de futuro, mas na opinião de vocês, o pessoal de casa, será que vai conseguir usar essa tecnologia plenamente? Aí vai precisar de uma educação mais focalizada, um treinamento, eu não sei. Eu acredito que a TV digital ela vem como um novo paradigma para a televisão, né? Semelhante quando veio a internet, a computação surgiu e modificou. Então, hoje um processo de assimilação. Hoje, cerca de 25% da população do Brasil tem acesso à internet e tem aprendido a utilizar, a navegar, se adaptar a esse ambiente. Eu acho que vai ser uma ferramenta muito importante para a inclusão social e digital. Vários serviços governamentais vão ser ofertados via TV digital com interatividade, né? Vai precisar uma mudança também de relacionamento e quem vai financiar boa parte dessa TV digital, por exemplo, como é possível ter novos comerciais dentro da TV digital? Tudo vai ter que ser repensado. Vai ter repensado. Tá. Agora, o Ginga ele é um middleware específico para trabalhar com um sistema de televisão digital terrestre, um sistema gratuito. E a gente tem agora essas TVs que são chamadas TVs conectadas. Os fabricantes de hardware, né, de televisão, já inserem nesses aparelhos aplicativos específicos para conectar a TV na web. Como é que fica o Ginga nessa história? Bom, eu acho que não há problema algum. Eu acho que os dois podem conviver tranquilamente, porque a finalidade é diferente, né? No caso das TVs conectadas, então, o aplicativo já vem, vamos dizer assim, na televisão, né? E há necessidade aí, no caso, normalmente, de você ter acesso à internet. Então, você pode utilizar a sua televisão, ela vai ter um browser próprio que o fabricante colocou ali, né? E com a ligação necessária com a internet, por exemplo, você pode navegar pela internet, você pode assistir vídeos no YouTube e etc.
Já o Ginga está voltado ao conteúdo enviado pelas emissoras, né, e a interatividade com relação a esse conteúdo, ou localmente ou com a emissora. Né. Então são duas facetas diferentes, podem conviver no mesmo produto, vamos dizer assim, na mesma televisão. E aí lança justamente um conceito até maior, né, que a gente estava até conversando com o professor Edson, que é a TV, o Smart TV. Né? A TV inteligente, ela agrega vários recursos. Né? Então você tem acesso à TV, aos sinais de televisão aberta, né, via broadcast, e também aos serviços, se ela puder oferecer, da TV conectada. O senhor concorda? Acredita que o Ginga não vai ter nenhum tipo de problema com essas novas tecnologias? São apenas novas tecnologias disponíveis para outros tipos de serviço? Eu acredito, inclusive, pelo próprio esforço hoje que a comunidade científica no Brasil tem de desenvolver o Ginga, já estamos com versões do Ginga para ter um Ginga móvel, onde você vai estar, por exemplo, rodando no seu celular. Isso já é possível. Né? Não vamos falar de fabricante aqui, mas hoje já tem um Ginga móvel onde você assiste uma TV digital no seu celular. E você vai poder ter nível de interatividade, que isso é o caminho natural. De a gente ter a TV pessoal e integrada. Eu acredito que o futuro passa muito por esse pessoal integrado dentro de um ambiente da própria telefonia. Isso é bastante interessante, porque essa TV digital nova que chega, ela vai funcionar também em celulares. Em celulares. É um outro tipo de sinal? Como é que vai funcionar? São as emissoras mesmo que enviam? Para explicar para a gente como é que funciona? Bom, como foi pensada a televisão digital, há a possibilidade de você mandar, na verdade, na faixa de frequência que é reservada para o canal, na verdade, várias resoluções possíveis, né? Vários canais. Né? E existe a possibilidade da baixa resolução, da resolução padrão, né? E das resoluções mais altas. Né? É claro que para determinado equipamento com um vídeo menor, né? Um display menor, então, para ele poder captar, é necessário que esteja sendo enviado pela emissora, né? Um sinal de baixa resolução. Né? Então, aí entra o esquema da multiprogramação, vamos dizer assim, né? A possibilidade de você acessar vários dispositivos com várias resoluções diferentes. Né? Muito bem, queria agradecer então a participação do professor Edson, professor Sementili, que esteve aqui com a gente, essas informações, esse diálogo bacana aqui. Agradeço. Obrigado, Miguel. O diálogo de hoje fica por aqui. Se você quiser saber outras informações sobre o Simpósio de TV Digital, acesse o site da TV Unesp. Muito obrigado pela companhia e até mais.